O que você sabe sobre sensores de temperatura? Já instalou algum? Já teve problemas? Ou sempre deu tudo certo? No vídeo de hoje, falo sobre um método de obter uma linearidade do sensor de temperatura PT100. Trata-se de um sensor de uso industrial. Se você ainda não conhecia um PT100, apresento o PT100. E muita coisa que a gente leva para casa e que passa pelo processo de industrialização, e se esse processo tem relação com temperatura durante o processo de produção, é bem provável que um desses esteve envolvido no processo. Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal iByte Brasil. Este é o sensor de temperatura PT100. Não estranhe o seu aspecto físico. Dependendo do tipo de ligação, ele pode medir até 800 graus. Mas ele não é um sensor linear. Ele sozinho é inútil. Ele precisa de componentes auxiliares para se tornar útil. O sensor de temperatura baseado em resistência de prata é um dispositivo com uma resistência típica de 100 ohms quando está em 0 graus Celsius e por isso é chamado de PT100. Esse sensor pertence à classe dos sensores passivos. O funcionamento é baseado na alteração do valor da resistência de acordo com a mudança da temperatura. A resistência aumenta com o aumento da temperatura. E para medir essas variações de resistência, é necessário circuitos externos e muitas vezes até uma fonte de alimentação externa. Mas no geral, a característica de operação do PT100 é a relação entre o valor físico medido e a saída elétrica apropriada. Aqui eu não vou deixar nada complicado. Fórmulas e gráficos não agradam muito as pessoas. Eu acho que, na verdade, o não agradar está diretamente ligado ao não assimilar as informações ou até a falta de paciência. Mas a linearidade é uma característica necessária do sensor, de qualquer sensor. E ela é definida como a proximidade da curva de calibração do sensor com uma linha reta que é especificada. A diferença entre a curva de medição teórica e a curva de medição real é expressa por uma deflexão. Essa deflexão é chamada de linearidade. A conclusão é que o sinal de saída do sensor deve ser proporcional ao valor medido. Isso significa que a tensão de saída do sensor é o resultado de um divisor de tensão. A linearidade do sensor deve ser igual à característica inversa do sensor. Claro que essa é uma abordagem geral, mas na prática, a linearização da característica é muito mais difícil, de longe muito mais difícil. É claro que os resultados são muito melhores se a não linearidade for menos evidente, mas sem tratamento as informações ou os dados obtidos podem gerar resultados não desejados ou resultados inúteis. Como a resistência do PT100 é proporcional à temperatura, a aplicação de um valor de corrente
produz uma tensão de saída que aumenta com a temperatura. Esse valor é um valor específico, certo? Quando é conhecida a relação exata entre resistência e temperatura, podemos calcular o valor da temperatura que a gente pretende medir. Em característica de medição, a relação do PT100 parece relativamente linear, mas a curva de trabalho não é uma reta exata. Os PT100 não são nem um pouquinho lineares. E essa não linearidade chega a ser de aproximadamente 0,38% por cada 1 grau Celsius da faixa de temperatura de medição. Isso é quase meio grau Celsius por cada grau medido. Essa não linearidade, na maioria das aplicações, é corrigida com meios digitais. Mas existem muitas aplicações para processamento só em modo analógico. E é nesse caso que é preciso fazer a linearização da função de transferência do PT100. É uma espécie de equalização, digamos assim. Em muitos casos, também é preciso correções antes de utilizar em sistemas digitais, independente de onde será usado, um sistema para tornar os dados lineares pode ser caro para quem compra, mas, dependendo do método, é bem simples de ser feito. É simples e fácil. E é nesse ponto que o conhecimento vale muito dinheiro. Existem vários métodos para a linearização das características dos sensores. E aqui eu vou deixar uma forma prática e simples para ser aplicada na prática do sensor de temperatura PT100. Nesse esquema, o método é a aplicação de realimentação positiva. Esse método só funciona e portanto, só pode ser aplicado aos sensores passivos com saída baseados na mudança de resistência elétrica. Usando esse método, pode-se atingir uma alta precisão e também uma alta estabilidade. Esse método apresenta melhores resultados se a característica do sensor for mais linear. Em todo caso, sua aplicação é apenas para sensores paramétricos com curva de trabalho abaixo da reta teórica. Falei reta teórica. O resistor R1 fornece a corrente de excitação principal. Essa corrente vai passar pela resistência interna do PT100 e, para uma maior precisão, precisa ter uma referência de tensão bem estável. Note que R1 é instalado em série com o resistor interno do PT100. Então, é formado um divisor de tensão e essa tensão é aplicada na entrada inversora do amplificador operacional. A intensidade da corrente através do PT100 deve ser baixa. E baixa o suficiente para não causar autoaquecimento, mas também alta o suficiente para fornecer a precisão de medição. Aquela precisão de medição que a gente deseja. Isso significa que o valor aceitável da intensidade da corrente deve ser de aproximadamente 1 mA. Considerando que a tensão de referência assumida seja de 5 volts, a resistência de R1 deve ser aproximadamente 5K, ou um valor bem próximo disso. No caso de optar por alimentar o amplificador operacional com 12 volts, a resistência de R1 deve ser de 10K, ou próximo desse valor.
E nesse caso, a saída do amplificador operacional terá 8 volts. Então, vai poder medir aproximadamente 800 volts. Com precisão menor, o CI LM741 funciona nesse esquema, inclusive com 12 volts, mas não funciona com 5 volts. O amplificador operacional de alta precisão, e é o recomendado para essa aplicação, daí vamos medir realmente até 800 volts, é o OPA 188. A correção da corrente é feita pela corrente de saída do amplificador operacional através de R5. Então, de olho no R5, cuidado nos valores. E para um intervalo de temperatura de 0 a 200 graus, e com alimentação de 5 volts no amplificador operacional, os valores de R2, R3 e R4 foram escolhidos para fornecer o ganho e offset adequados para a necessidade do momento. Para produzir outra faixa de tensão de saída, os valores de R2, R3 e R4 devem ser alterados. Se você gostou das informações desse vídeo, peço que deixe o seu gostei. E se você participa de grupos, de aplicativos, grupos de redes sociais, compartilhe o link desse vídeo nesses grupos. E se você quiser fazer algum comentário, tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida, fique à vontade para usar o campo dos comentários. E para finalizar, caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados, mas ainda não é inscrito no canal eByte Brasil, inscreva-se e marque no sininho todas as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eByte Brasil. Obrigado por seu tempo e sua paciência. Até o próximo vídeo.